Oi, Bru! Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô bem. Que legal. Então, nesse fim de semana, bem-vindas a todas e todos que estão conectando aqui com a gente, uma programação do TEIA. Eu sempre deixo um beijo só para a Bruna, mas também tem o Manu que está na pré-produção, que está aí todo na assistência. Então, né, vamos deixar um beijo para o Manu na live também. Sim. Beijo, Manu. Beijo, Manu! Bom, para quem não conhecia antes o trabalho da DESAMPA, nós somos a Agência São Paulo de Desenvolvimento, nós somos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e um dos programas que a gente implementa é o TEIA. Então, essa programação que está sempre disponível aqui no Facebook, programação semanal, e praticamente todos os dias tem conteúdo, seja em lives, em painéis de dúvida, desde a semana passada também com feiras online, que é um formato que a gente testou e gostou bastante. Então, toda essa programação voltada, principalmente ao microempreendedor individual, faz parte do programa TEIA. Então, quem se interessar pode acessar adesampa.com.br/TEIA. E lá vocês vão ver também quais são os endereços, né? O TEIA é um programa de coworkings públicos e municipais. Nós já temos 5 unidades. Esse ano inauguraremos mais novas unidades nas franjas da cidade. E é isso aí, por enquanto estamos com o expediente suspenso, mas presentes aqui e engajando todo mundo online também. Um dos TEIAs fica na Zona Norte, é o TEIA Taipas, então a Bruna está aqui representando a Ecocultural, que é a nossa parceira local, gestora do espaço. E o último recado é que eu vou deixar aqui nos comentários, depois a Bruna consegue apontar aqui para vocês. A DESAMPA também presta orientação ao microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Então, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por e-mail e por alguns telefones fixos e celulares também, que eu vou deixar disponível aqui. Então, obrigada por vocês estarem conectando. Eu vou passar a bola para a Bruna. Hoje a gente vai falar de podcast. Isso. Que é o formato do momento, a mídia do momento. Legal. Beijo, Bruna. Valeu. Beijo, Jéssica, obrigada. E vamos começar a nossa live de hoje. A Jéssica vai deixar nos comentários os contatos da DESAMPA, então vocês depois deem uma olhada nos comentários, tirem dúvidas, aproveitem que existe esse suporte à distância, tanto sobre MEI quanto as outras questões de microempreendedor, vocês podem entrar em contato com eles. E hoje o nosso tema é podcast. Por que a gente está falando de podcast? Porque ano passado o podcast foi indicado como a mídia do futuro e a gente já ficou curioso, nós do Ecocultural ficamos curiosos em relação a isso, e a gente começou a pensar em como desenvolver, como trazer essa ferramenta para vocês usarem também, sejam como usuários, como fazendo os próprios podcasts de vocês. Boa tarde, Jéssica. Jéssica Souza aqui está mandando um comentário aqui para nós. E bom, o podcast, ele surgiu, ele é relativamente novo, ele surgiu nos Estados Unidos em 2004 por uma campanha da MTV americana. E como que ele se... o termo podcast vem de pod, de iPod, e cast, de broadcast, que é transmissão ao vivo. Então, ele nasceu como um programa de áudio específico para a plataforma de iPhone relacionado a iPod. Então, tem esse começo bem americano. Ano passado, ele começou a bombar bastante no Brasil, funcionando como o podcast. Ele basicamente é um programa de rádio que você pode escutar a qualquer momento, porque ele é dividido em episódios, ele é dividido em EPs. Então, vocês podem escutar a qualquer momento, você tem temas específicos. Ano passado, especificamente, cresceram 3 grandes nomes de agência de podcast, que é a Half and Deaf, a Agência Podcast e o Obvious. Então, são 3 agências que lançaram um grande número de podcasts e os pequenos produtores que foram se popularizando. E qual que é a vantagem do podcast? É que ele é só áudio, então o efeito dele você não precisa, não é como o YouTube ou como o vídeo que você precisa dar uma certa atenção, porque senão você vai perder coisas. Você pode colocar o seu fone, você pode fazer as coisas escutando ele, e por conta de ser um tempo mais extenso, a gente tem podcasts que passam de 1 hora, é um tempo para você poder se aprofundar em um assunto. Então, isso também deu uma multifaceta para ele, porque
ele pode ser usado como extensão de outra mídia, então já entrando na parte de vendas. Se você presta um serviço e você tem muitas informações relacionadas àquele serviço, você pode muito bem abrir um podcast e dar informações sobre ele, sobre aquele tema, sobre aquela área. Então, é uma maneira de você difundir informações. Enquanto entretenimento, você pode ter um bate-papo com as pessoas diretamente com o seu público, seja qual for o conteúdo que você esteja criando. E na parte educativa, você pode aprender algum tema, você pode falar sobre... Desculpa, eu estava acompanhando os comentários aqui. As pessoas se empolgam bastante com esse tema. Enquanto de aprender, você pode acompanhar sequencial como aulas. Então, episódio 1, episódio 2, tem vários podcasts que são direcionados para aprender outros idiomas por conta desse recurso de áudio. Boa tarde a todo mundo que está entrando na live. A Silvia, o seu Juraci, a Érica, sejam todos bem-vindos, vão compartilhando, é um bate-papo, então deixem suas dúvidas também. Se você acompanha o podcast que você gosta muito, deixa aí já o link dele, deixa o nome dele, para as pessoas irem trocando figurinha. Hoje a gente tem uma diversidade enorme de produtores de conteúdo dentro desse formato, então vocês podem encontrar de tudo. E o que torna ele tão diverso? Tem alguns podcasts que estão usando do advento também de fazer vídeo e fazer o áudio. Então, você pode tanto criar um vídeo e jogar na internet e ter o áudio dele disponível, porque você alcança dois públicos diversos. E tá começando a aparecer perguntas aqui. O William perguntou qual é o app mais adequado para fazer as gravações, e depois de feitas as gravações, divulga para quem? Um app principal que a gente vai falar hoje é o Anchor FM. O Anchor FM, ele é um app, ele é um difusor de podcasts que foi criado pela Spotify. Na verdade, ele foi comprado pela Spotify, ela aprimorou e investiu um bom dinheiro, investiu bastante nele, para ele ser um app diverso. Então, já começando a falar dele, eu vou postar aqui nos comentários o link dele para se vocês quiserem ir acompanhando junto enquanto eu falo. Ele se propõe a ser uma ferramenta que acompanhe todas as etapas do podcast, ou seja, desde a parte de criação, quando você cria o seu perfil e esse perfil está disponível, até a parte de gravação e entrega. Então, como que ele funciona? Você cria a sua estrutura. Primeiro, criem analogicamente como que vai ser, qual que vai ser a cara dele, o que vocês vão falar. Sim, o William perguntou se ele é gratuito. Ele é gratuito. Inclusive, a gente fica muito espantado, porque ele é inteiro gratuito. Não existe versão premium dele. E ele entrega e ele não tem limite de upload, ou seja, você pode colocar 100 episódios de 1 hora, ele é ilimitado. Então, o Anchor FM, você consegue criar o seu podcast, cria-se o seu perfil. A partir do seu perfil, você tem um lugar no Anchor que você consegue gravar o seu podcast e ele tem recursos de pausa. Então, por exemplo, você está gravando, você quer ir para outro tópico e quer deixar uma lacuna de áudio para você colocar uma vinheta de introdução de outro pedaço do seu podcast, ele ter blocos, ele ser dividido em blocos, você consegue fazer isso enquanto você está gravando. É meio parecido com cenas do Instagram, então você pode ir gravando e parando ele. Ele tem a opção também de você colocar vinhetas, então você consegue pegar um áudio externo, ele tem uma galeria de vinhetas que você pode usar, mas você pode, por exemplo, criar a sua vinheta de maneira externa, criar um som, e você consegue incluir dentro da edição dele. Então, ele tem, dentro da própria plataforma, todos esses recursos para que você grave o seu podcast e você consiga estruturar ele de uma maneira profissional, porque isso é muito importante. Inclusive, a gente recebeu várias perguntas. Quando a gente anunciou que ia falar sobre podcast, as pessoas perguntaram em relação a equipamento. Em relação a equipamento, na pesquisa que a gente fez,
as pessoas usam muito o H5 Hand Recorder, que é um gravador. Só que a gente descobriu que o preço dele não é tão acessível assim. Então, é um investimento. Se você está pensando em investir, ele é um bom equipamento para você fazer a sua gravação. Mas, hoje em dia, com os celulares que a gente tem, você consegue gravar o seu áudio com uma qualidade ok para ser subida. E o Anchor FM você tem a opção de masterizar esse som. Então você consegue mexer no volume, você consegue mexer no tom da sua voz. Eu não entendo muito de áudio, mas você consegue editar o som da sua voz, consegue editar a gravação que você tem. E uma dica que a gente dá, que se você for usar o microfone do seu celular, seja lá onde ele esteja localizado, você coloca uma meia, ou você coloca um tecido em cima. Por quê? Porque ele vai diminuir o ruído de quando você estiver usando ele enquanto microfone. E lá onde tem esse ponto de edição, você consegue capturar ele com melhor qualidade. Aí perguntaram de William divulgar em qual plataforma depois de gravado? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou WhatsApp? Então, uma vantagem do Anchor FM é que você tem a possibilidade de subir nas plataformas de streaming. Então, através dele, você consegue você consegue subir no Spotify, você consegue subir no Google Podcast ou no Apple Podcast. Então, se ele estiver hospedado ali, você já consegue jogar para as plataformas de streaming, que é a maneira como mais está chegando no público. A maioria das pessoas que são assinantes, elas descobrem novos podcasts através das plataformas de streaming, então isso é um ponto positivo. Instagram está funcionando porque você consegue inserir o áudio, então fazer stories que tenha pedaços do seu podcast é legal. Então, por exemplo, se você for subir em outra plataforma que não seja o Anchor, você for usar o SoundCloud, você consegue jogar ele direto nos stories. Você consegue compartilhar direto da plataforma do SoundCloud para os stories e ele tem um pedacinho de como que é a introdução. E aí a ideia é você distribuir para o quanto de redes sociais melhores assim e dar sempre qual que é o contexto do seu podcast. Isso é um ponto importante para você conseguir fazer público. Sobre o que ele fala, qual que é a temática, o que você sempre vai tentar trazer em cada episódio. É importante isso estar claro para você criar um público fiel. Porque aí você sempre vai ter, entende? Tipo, você cria uma rede para as pessoas. Porque se o seu podcast, por exemplo, vai falar sobre música, pessoas que curtem, pessoas que falam muito sobre música no perfil do Facebook, tem outras pessoas que escutam ela. Então, se ela compartilha no Facebook, isso vai chegar a outras pessoas e assim cria-se como se fosse uma teia de pessoas tendo contato com aquele conteúdo em específico. Então, é uma boa maneira de você se divulgar e ir criando o seu público. Outra coisa legal também é você deixar claro quando que você vai divulgar os seus episódios. Então, o meu episódio sai toda quinta, ou o meu podcast, ele é quinzenal. Então, a cada 15 dias, você vai ter um novo episódio do meu podcast. Então, ter essa dinâmica também de tempo, ela é importante. Ela é bem-vinda para que você crie fidelidade nesse público e sempre ter escolha uma rede social e tenha a página do próprio podcast, porque assim você também pode dar detalhes sobre bastidor, você pode falar como que está sendo fazer esse podcast. Quanto mais vivência você dá para o conteúdo que você está fazendo, também é bem importante e é bem legal. E falando agora sobre pessoas que querem começar a consumir essa mídia, pessoas que ainda não incluíram isso no seu dia a dia, a ideia é que você consiga atrelar o uso do podcast aos seus hábitos cotidianos. Então, você consegue incluir ele na sua rotina. Então, procurem temas que vocês estejam interessados, procurem assuntos que vocês querem se aprofundar e descubra se está tendo alguma produção de podcast sobre esse assunto. E caso não tenha, vocês já têm um mote para fazer o seu próprio podcast sobre aquele assunto. Mas hoje em dia é bem diverso. Dizem, em todas as pesquisas que eu vi, dizem que o podcast mais ouvido no Brasil é o Nerdcast, e ele foi um dos primeiros, então faz sentido.
inclusive com uma qualidade bem boa de produção de áudio. Então, ele é o mais escutado do Brasil, segundo as pesquisas que eu li. Mas tem outros que eles trabalham muito com nicho. Então, quem fala de cultura pop, tem o nicho da cultura pop. Também tem jornais que estão atrelando podcast às suas linguagens. Então, existe podcast do G1, existe podcast de outras redes de jornais e canais de televisão que estão investindo nessa mídia. Quando falam que é a mídia do futuro, é porque a tela está sendo algo que não está atraindo tanto. Você tem que produzir muito no YouTube, por exemplo, para você conseguir ter uma base de pessoas fiéis. Então, o podcast, ele tem esse frescor, ele tem esse novo... Ele é um formato que ainda não está cansativo para as pessoas estão se cansando de tela, e isso vai ser algo que vai reverberar bastante daqui a um tempo. Então, como podemos aproveitar enquanto é uma novidade, enquanto é um formato que ainda está se descobrindo as maneiras de fazer? Vão mandando perguntas. Para quem também... a gente falou sobre as plataformas de streaming, e lá também estão se criando várias abas, especificamente de podcast, que você consegue procurar por tema. Então, por exemplo, quando a gente pensou em criar um podcast que fosse relacionado ao TEM Online, que fosse uma demanda do TEM Online, a gente pensou nas pessoas que ainda não consomem esse tipo de mídia. Então, nós criamos o Curadoria, que ele traz um tema a cada episódio. Então, nós escolhemos um tema e trazemos episódios de outros podcasts para indicar para vocês. E aí vocês irem se aventurando entre aqueles episódios que nós indicamos. Então, foi a maneira que a gente achou de trazer mais pessoas para essa mídia, pessoas que não estão acostumadas e pessoas que queriam já temas específicos. Então, fazemos essa curadoria de episódios e falamos um pouco deles nas nossas gravações. Por enquanto, nós estamos no SoundCloud e no Spotify, e temos 2 episódios, e o nosso lançamento, ele é mensal. E quando a gente começou a produzir esse podcast, nós pensamos como que nós faríamos isso de maneira acessível, e foi assim que a gente acabou conhecendo o Anchor, e também utilizamos de um parceiro que nós temos de estúdio para que ele tratasse esse som. Então, nós não captamos ele pelo Anchor, nós usamos o Anchor para poder distribuir para as outras plataformas. Então, alguém comentou artesanato nos corredores dos mercados municipais. Não entendi, Toninho, o que você quis dizer. Mas, por exemplo, você que está com tem pessoas que estão agora investindo na plataforma como produtos. Então, se você trabalha com uma técnica específica, você pode falar daquela técnica. Tem várias pessoas que trabalham com prestação de serviços e estão aprofundando sobre suas técnicas dentro do formato do podcast. Inclusive, tem pessoas que estão atrelando o podcast a aulas online que estão sendo oferecidas pelo Hotmart. Então, Hotmart é um tipo de hospedagem de aula online. Então, você sobe vídeos, funciona como se fosse um EAD, você sobe vídeos e as pessoas vão concluindo aquele curso conforme vão assistindo os vídeos. E as pessoas usam o podcast para ser um tira-dúvidas. Então, usam de temas, usam do podcast para poder tirar as dúvidas dos seus alunos, e usam para falar de temas de maneira gratuita. Então, eles expõem 1 hora do seu conteúdo, um exemplo, coaches, expõe 1 hora do seu conteúdo, e se a pessoa quiser mais daquele conteúdo, elas assinam o curso online que eles estão proporcionando nessa plataforma fechada. Então, é uma maneira deles mostrarem, na prática, alcançar os seus clientes, sem perder dinheiro, porque é um investimento único. Então, eles têm um investimento de produzir aquele episódio e difundir aquele episódio, e difundindo aquele episódio, falam sobre o seu serviço que está ali de um jeito online, ou, por exemplo, com consultorias. Dependendo de como você fala do seu tema dentro do podcast, isso pode gerar outras consultorias para vocês. Então,
tá aí, existe esse aplicativo que vocês podem fazer isso gratuitamente, só investindo tempo para descobrir qual que é o formato de vocês, como que vocês vão fazer isso. Então, é uma maneira barata de talvez vocês estarem no lugar em que o seu produto, o seu serviço ainda não está. Então, a gente pensou em trazer, estamos pensando durante o Tem Online como trazemos para vocês maneiras de ferramentas e maneiras que vocês possam empreender que não seja o óbvio, que não seja o mesmo. Um exemplo bom que nós temos também é uma pessoa que acompanha a gente pelo Teia Taipas, que é o Adriano Levi. O Adriano Levi, ele criou um podcast que está no SoundCloud, em que ele faz 3 minutos sobre uma reflexão. Ele é coaching, ele é líder, ele tem várias especificações e ali ele consegue dar minutos de reflexões para vocês em pequenos, em 3 minutos, e ali ele já expõe o conhecimento dele, ele expõe como é a forma que ele trabalha, e isso é super positivo. Existem podcasts só sobre tecnologia, então eles falam sobre marcas, eles falam sobre produtos. Uma coisa também no Anchor FM é que vocês podem monetizar o episódio de vocês, ou seja, vocês também não precisam usar ele apenas para difundir para ganhar dinheiro com outras coisas. Vocês podem, com ele mesmo, monetizar e, de acordo com as visualizações, vocês conseguem fechar parcerias, vocês conseguem transformar aquilo em dinheiro. Eu vou, inclusive, colocar o link para vocês, para lerem mais como que funciona. Vão mandando perguntas para a gente, que nós vamos responder para vocês. Inclusive, quem não entende podcast, fala se tiver confuso. E tem a ideia, toda vez que a gente fala sobre uma nova mídia, sobre uma nova ferramenta, é como o empreendedor, como as pessoas podem se apropriar aquilo para uso ou para criar o seu próprio conteúdo, como as pessoas podem usar aquilo, porque, por exemplo, agora estamos no momento que o YouTuber está super saturado, o Instagram está saturado e o Facebook está saturado. Então, como que vai ser a sua estratégia de estar em lugares que outras pessoas não estão? O que vocês têm a oferecer para as pessoas em outras plataformas? Dependendo de como vocês chegam lá, quando vocês chegam lá e vocês vão colocando isso em prática, vocês podem descobrir uma nova maneira, um lugar que vocês tenham menos competição com outras pessoas. Porque, por exemplo, o investimento de YouTube, existe vários recursos que você tem que ter. Existe a câmera, existe a sua imagem, além de ter um roteiro e uma estratégia. Quando nós vamos para o áudio, são menos recursos, entendem? Então, quando colocam como mídia do futuro, na verdade, até o próprio nome do Anchor FM, essa coisa do áudio de rádio. Pensem como que o rádio era necessário há um tempo atrás, como era recorrente, como ainda é recorrente, né? Porque tem bastante pessoas que escutam rádio. Então, pensem como é a potência disso dentro da internet. Vão mandando perguntas para nós. Isso é um bate-papo, então, quanto mais dúvidas e coisas vocês forem falando, para que isso não seja exatamente um monólogo. Mas a ideia é essa, que vocês aproveitem dessa ferramenta, que vocês usem essa ferramenta. Eu vou deixar também o link do SoundCloud, porque se vocês acharem um Anchor muito complexo, o SoundCloud é apenas você sobe o áudio, vocês sobem o áudio para ele e ele está disponível e vocês podem difundir esse link. Inclusive, tem várias pessoas, tem vários YouTubers que estão agora migrando pro podcast. Porque é a mídia do futuro. É muito engraçado quando falam da mídia do futuro, porque o rádio está aí há muito tempo. É só mais um formato é só mais um formato do rádio. E também a gente queria falar que essa foi a semana do meio ambiente.
nós da Ecocultural, o Jair da Ecocultural vai realizar uma live daqui a pouco na página da Juan Serrano. Então, vão depois, assim que terminar aqui, às 3 horas, eu vou colocar nos comentários para vocês. Vai acontecer essa live que eles vão estar falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, quem puder prestigiar, quem puder acompanhar. É um mês importante para a gente, porque a Ecocultural, muito tempo, tem essa responsabilidade ambiental, tem esse objetivo de conscientizar as pessoas. Então, é importante para a gente esse mês que essas iniciativas sejam ressaltadas, que essas iniciativas sejam reforçadas. Então, vai estar, assim que terminar aqui, a gente vai começar essa outra live na página da Juan Serrano. Não sei se o Rafael está assistindo. Se o Rafael estiver assistindo da Juan Serrano, deixa comentário aqui. Mas eu vou postar para vocês o link de onde vai ser essa outra live. Eu espero que vocês tenham esclarecido o que é eu espero que eu tenha esclarecido para vocês o que é o podcast e como vocês podem aproveitar. Mandem suas produções para a gente, caso alguém coloque em prática, para a gente conseguir mandar também para a nossa rede e vocês terem esse apoio do TEIA Online, do TEIA Taipas. Tem pessoas que estão chegando agora na live. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Perguntaram aqui quais os principais aspectos de estruturar um podcast: roteiro, tema e tempo. A ideia é como se você pensa que você tem que prender o seu espectador. Então, acho que o principal mote para você estruturar o seu roteiro é isso. Como que você vai fazer uma linha de pensamento dentro do seu tema? Ou, por exemplo, você pode estruturar o seu podcast em blocos. Então, como você vai separar os blocos da sua apresentação dentro daquele tempo? Um tempo, as pessoas também pensam qual é o seu público. Será que o seu público vai gostar de 30 minutos ou vai ser aquele público que gosta de um podcast de 1h30? Isso varia muito. O que eu sugiro é que nos primeiros episódios você condense, então você faça episódios menores, com sínteses do que você quer falar, e depois você vai estruturando para que ele cresça ou vá entendendo qual é a demanda do seu público. Sempre peça feedback, sempre disponibilize um e-mail ou uma caixa em alguma rede social para que o seu público vá conversando diretamente com você. E aí você vai estruturando isso. Então, a base escolha um tema, entenda quais são os temas que você quer falar, distribua esses temas, faça umas setinhas e veja quais são os subtemas do seu tema principal, e a partir disso você cria o seu roteiro com uma ideia de quanto tempo você vai conseguir falar sobre aquele assunto. Então, eu vou conseguir falar 20 minutos sobre aquele assunto, eu vou conseguir falar 40 minutos sobre aquele assunto, eu vou conseguir falar 1 hora sobre aquele assunto. Então, a partir disso, distribua talvez em blocos ou crie. Tem vários podcasts que tem uma parte que é só de perguntas, então eles leem perguntas dos seus espectadores. Então, tem também tem podcasts que estruturam como um episódio do mês é só para pergunta, então eles disponibilizam um programa inteiro só para responder pergunta. Também pesquise outros podcasts no assunto que você quer falar ou para o nicho que você quer falar. Também você pode aprender bastante assistindo outras pessoas, escutando outras pessoas, entendendo o que você acha legal, o que você não acha legal. Quanto mais verdadeiro você é com o seu conteúdo, melhor ele vai sair. Sempre tenham em vista isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você estrutura o que você vai lançar, quanto mais isso condiz com o que você acredita, que as pessoas estejam interessadas, quanto mais isso conversa com a sua verdade enquanto persona, melhor vai ser a produção desse conteúdo. As pessoas estão procurando pessoas reais na internet agora. Esse vai ser o novo consumo. Quanto mais perto da realidade das pessoas, quanto menos fake você parecer, mais você vai ter um público fiel que te acompanha, independente do formato, entendem? Vamos lendo os comentários.
Qual o primeiro passo para divulgar o podcast? Eu acho que o primeiro passo para divulgar o podcast é você aproveitar de pessoas que já estão na sua rede. Então, quem que você tem na sua rede? Você tem uma linha de transmissão do WhatsApp, e você pode mandar para essas pessoas, você tem um mailing de e-mail, o seu Instagram, quantas pessoas tem? Eu acho que aproveitem dessas mídias que já estão aí com o público e soltem nelas e vejam como que dá retorno para vocês. E tá nos streamings é muito importante. Então, quem conseguir subir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, também lá já tem um público que está em busca sempre de novidade. Então, vocês conseguem aproveitar essas pessoas que já existem nessas plataformas. O seu Juraci está falando, eu adoro ajudar o meio ambiente, pois já tenho como ajudar, junto aos membros de sabedoria. Seu Jura, esse é o mês do meio ambiente, né? Aconteceu o dia do meio ambiente e sempre temos que reforçar, sempre falando que não é apenas um mês, temos que colocar isso, temos que sempre reforçar esse tema durante o ano inteiro e com práticas cotidianas. A ideia do ecocultural é essa. Quanto mais você consegue colocar no seu cotidiano um novo hábito que ajuda o meio ambiente, melhor para nós, melhor para todo mundo. A Jéssica está falando que já teve a ideia sobre podcast sobre comportamento canino. É um bom nicho, porque eu já vi podcasts que falam sobre pets, que falam sobre animais, tanto de felino quanto de gato, mas não especificamente sobre comportamento canino. Lembrando que também vocês podem ter pesquisas acadêmicas, vocês podem ter pesquisas muito bem estruturadas e colocarem elas no áudio. Então, não precisa ser algo direcionado para as pessoas criar um novo conteúdo. Você pode ter uma pesquisa e ser mais um veículo para a sua pesquisa, seja ela qual for, da temática que for. Tem muitas pessoas que, por exemplo, tem podcasts americanos que falam só fazem leituras, então são pessoas lendo capítulos de livros e discutindo, e assim fazem grandes clubes de livro. Então tem, por exemplo, dentro desses motes culturais, vocês conseguem também difundir qualquer coisa sobre oralidade. Um exemplo que eu acho é que pessoas que trabalham com contação de histórias, está aí um nicho de mercado que vocês poderiam ver. Outra pessoa criar o roteiro, ou vocês trazerem histórias que já existem e difundir essas histórias através de um podcast, eu acho que seria uma ideia bem legal. Ou oferecer até sua voz de narração para criar novos podcasts, eu acho que seria bem legal. Para quem está pensando, mandar aqui uma dica de criar de divulgar através de outros podcasts, também é isso. Se você tem podcasts que têm nichos, e é um nicho muito próximo do seu, você pode muito bem ir lá e comentar naquela rede social o link do seu podcast. É legal que, diferente, pelo que eu vejo na Podesfera, é que tem menos pessoas competindo. Então, quanto mais você agrega dentro da temática do outro, melhor. A Lili perguntou se eu vou deixar o link do podcast aqui. Eu vou pegar aqui o podcast. Eu vou pegar o link do podcast que a gente produziu, do Curadoria, porque lá nós indicamos uma série de episódios de outros podcasts. O nosso primeiro ele fala sobre empreendedorismo. Então nós pegamos vários episódios vários podcasts que falam sobre empreendedorismo e soltamos, e nós selecionamos. Lá vocês têm, por exemplo, episódios curtos, episódios que vão até 10 minutos, episódios que vão de 7 minutos, episódios que vão de 1 hora e meia. Então, tem bastante. E uma ideia também é que sempre fora do tema, a gente cita um conteúdo mais leve, então que está mais ligado ao entretenimento. Então, tem indicação do Estamos Bem, tem indicação do Pancast, tem indicação do Mamilos, que é bem famoso. Então, lá vocês têm uma ideia dos formatos que existem. Ups. Pausou. Me avisando que caiu. Tá todo mundo
Opa, voltamos? Voltamos. Umas pessoas comentaram que caiu, eu fiquei aqui, ai meu Deus. Cadê o link? Deixa eu achar o link aqui do Curadoria para mandar para vocês. Vou postar lá. A produção vai postar para mim, então vejam nos comentários. Isso, já subiu aqui. Ótimo. Tá aparecendo nos comentários para vocês, o Manu postou. Para quem está totalmente crua no assunto, como começar? Eu acho que pesquise um tema que você gosta muito. Acho que o começo é esse. É um tema que você se interessa muito, joga o nome do tema e escreve podcast e dá um Google. Ou joga no Spotify, ou joga na Deezer e descubra. Ali eu acho que é o primeiro ponto que você consegue, porque quando é um assunto que você gosta e que você entende pouco, você consegue ver se aquela mídia funciona para você ou não funciona para você. Então é isso. Tem pessoas que perguntaram sobre o Neto, ele teve problemas técnicos, então ele não pôde participar. Mas basicamente ele ia falar sobre estúdio, ia falar sobre equipamentos e como que você faz quando você terceiriza a captação do seu áudio. O áudio, a gente reforça sobre a qualidade do áudio, porque se tiver com áudio ruim, as pessoas não vão escutar. Então, vejam qual a melhor forma de captação de áudio. Se vocês contratam um estúdio, contratam um profissional, vocês tiram essa responsabilidade sua, mas isso requer um investimento. Então, a nossa ideia de indicar o Anchor é para quem quer começar do zero, a entrar nessa nova mídia, aproveitando o tempo que a gente tem disponível para se aventurar em coisas novas, e uma plataforma de qualidade que fosse de graça. Então, o Anchor é a nossa grande indicação da live de hoje. Eu vou postar de novo o link para vocês, porque tem pessoas perguntando sobre o link e ele ficou lá para cima. Bom, gente, eu acho que era essa a nossa live. Alguém tem mais alguma pergunta? A Lili está agradecendo a orientação. Obrigado a você. Obrigado por todo mundo que acompanhou essa live. Curtam a página do Eco Cultural. É um ponto muito importante. Eu vou postar para vocês o link do nosso formulário. Então, por favor, respondam o nosso formulário. É muito importante para nós o feedback de vocês em relação aos conteúdos, porque nós estamos criando os temas. Existe toda uma produção para essa live e para todos os outros conteúdos que nós estamos criando. Então, o podcast é uma demanda de vocês. As entrevistas que estão surgindo de usuários do TEIA é também para vocês terem uma ideia de como que é vivenciar o TEIA na sua forma de coworking. Então, se vocês puderem ler as entrevistas que estão disponíveis na página da DeSampa, é bem massa, vocês vão ter ideia de como ele funciona na prática e não em quarentena. Mas é isso, nós estamos criando esse conteúdo online para vocês, agradecemos a presença de cada um, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se interessem, seja para criação ou seja para consumir dessa nova mídia, porque ela está aí disponível para vocês, e não é apenas uma coisa de jovem, e é uma perspectiva de mercado que podcast bombe ainda mais. Então, se vocês já tiverem consumindo, ótimo, e se vocês forem criar algo, mandem pra gente, mostrem pra gente, a gente vai ser bem legal. Se alguém quiser criar também, mandar pra gente dar um feedback, massa, nós estamos começando nessa agora, e o retorno tá sendo bem gostoso, tá sendo bem legal fazer, então é isso, obrigado a cada um que participou, responda o nosso formulário, é importante, e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau.